Imagine só, século XVI, os portugueses desembarcando no Brasil, trazendo na bagagem não só seus sonhos de riqueza, mas também a fé católica, que era como um mantra em Portugal. A Igreja Católica, com suas missas imponentes e poder político, moldou a vida social e cultural do Brasil por séculos, influenciando tudo. Os jesuítas, como verdadeiros bandeirantes da fé, percorreram o país, catequizando os indígenas e consolidando o catolicismo como um alicerce da nossa identidade. Era como se o Brasil respirasse catolicismo. A educação, a moral, os costumes, tudo era impregnado pelos valores católicos. A fé, então, passava de pai para filho, como uma herança de família, perpetuando a hegemonia católica no Brasil. A Igreja Católica, além de guiar as almas, também tinha um pé no poder, atuando como conselheira da coroa portuguesa e metendo o bedelho na administração colonial. Mas, mesmo com essa força toda da Igreja Católica, outras religiões encontraram seu espacinho por aqui. Judeus que se converteram ao cristianismo, os chamados cristãos novos, aportaram no Brasil durante a colonização. E a fé afro-brasileira, com suas raízes na África, também floresceu, misturando elementos do catolicismo com as crenças ancestrais. Era a prova de que, mesmo sob a sombra da Igreja Católica, a diversidade religiosa já estava presente no Brasil. A partir do século XIX, com o grito de independência do Brasil e a abertura dos portos para outras nações, o cenário religioso brasileiro começou a mudar. A chegada de imigrantes europeus e norte-americanos trouxe consigo novas crenças e práticas religiosas, incluindo as primeiras sementes do protestantismo, que mais tarde dariam origem ao movimento evangélico no país. No comecinho do século XIX, o Brasil, recém-saído das fraldas da independência, resolveu abrir suas portas para o mundo. Navios estrangeiros, antes barrados, começaram a aportar em terras brasileiras, trazendo não só produtos diferentes, mas também novas ideias e crenças. E entre os visitantes estavam missionários protestantes, vindos principalmente da Europa e dos Estados Unidos, com a missão de espalhar a fé evangélica. Em 1810, com a assinatura do Tratado de Amizade e Comércio entre Portugal e Inglaterra, a porta se abriu para a entrada do protestantismo no Brasil. Esse tratado permitia a construção de cemitérios protestantes em terras brasileiras, um passo importante para a liberdade religiosa. Em 1822, com a independência do Brasil, a Constituição Imperial de 1824 garantia, pelo menos na teoria, a liberdade de culto, mas o catolicismo continuava sendo a religião oficial do Império, tipo um filho predileto. Os primeiros missionários enfrentaram dificuldades, viu? A Igreja Católica, ainda poderosa e influente, olhava torto para essas novas denominações. A língua diferente, a distância enorme e a falta de grana também eram obstáculos para a fé evangélica se espalhar. Apesar dos perrengues, esses pioneiros tinham marra de carioca em dia de sol, não desanimaram e plantaram as primeiras sementes do protestantismo no Brasil. Em 1824, o reverendo Robert Kelly, um escocês que era médico e missionário, chegou ao Rio de Janeiro para fazer história no protestantismo brasileiro. Kelly enfrentou a resistência da Igreja Católica, sendo preso e deportado por suas atividades missionárias. Mas ele era teimoso que nem mula quando empaca, e sua mensagem, a mensagem do Evangelho, tocou muitos corações, marcando o início da expansão evangélica no país. A partir de meados do século XIX, a presença evangélica no Brasil começou a engrenar para valer. A imigração europeia, que bombou por causa de crises e conflitos lá na Europa, trouxe para o Brasil uma galera que era a cara do padre protestantes, principalmente alemães e ingleses. Esses imigrantes, em busca de uma vida mais fácil, traziam na mala não só a esperança de um futuro melhor, mas também a fé protestante. A abolição da escravidão, em 1888, também deu um empurrãozinho para o protestantismo crescer no Brasil.
Os negros libertos, que antes não podiam nem sonhar em ter acesso à educação e a outras religiões além do catolicismo, encontraram nas igrejas protestantes um lugar de acolhimento, onde todos eram tratados de igual para igual. A mensagem de libertação, tanto da alma quanto da sociedade, pregada pelos evangélicos, tocou o coração dos ex-escravos, que estavam sedentos por uma vida nova. E foi nesse clima que várias denominações protestantes se instalaram no Brasil. Presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais. Cada uma com seu jeitinho, com suas características e ênfases doutrinárias, contribuindo para a variedade do cenário evangélico brasileiro. As igrejas viraram um ponto de encontro da galera, oferecendo não só cultos religiosos, mas também escolas, cursos para aprender um ofício e atividades sociais, atraindo cada vez mais fiéis. A tradução da Bíblia para o português, feita por missionários como João Ferreira de Almeida, foi um golaço para o protestantismo no Brasil. Poder ler a Bíblia em português, na língua do povo, permitiu que a mensagem do Evangelho chegasse a muito mais gente, quebrando a barreira do idioma e da cultura. Com a Bíblia traduzida, os brasileiros finalmente podiam ler e entender os ensinamentos cristãos sem depender da Igreja Católica. Section 4. O despertar pentecostal. Um novo século, uma nova fé. O século XX chegou chegando para o cristianismo no Brasil, com a chegada triunfal do pentecostalismo. Movido por uma fé fervorosa e pela vontade de viver uma experiência religiosa mais intensa e emocionante, o pentecostalismo se espalhou pelo Brasil mais rápido que fofoca em cidade pequena, conquistando principalmente os mais humildes. A mensagem pentecostal, que colocava o Espírito Santo em primeiro plano, com seus dons espirituais como cura divina e falar em línguas, oferecia uma experiência religiosa vibrante e transformadora. Em um contexto de desigualdade social e falta de acesso aos serviços básicos, a promessa de cura divina e milagres era um verdadeiro ímã para aqueles que buscavam alívio para suas dores, tanto do corpo quanto da alma. O movimento pentecostal no Brasil bebeu da fonte do avivamento da Rua Azusa, que rolou lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no comecinho do século XX. Missionários pentecostais, como o sueco Daniel Berg e o norueguês Gunnar Wingren, desembarcaram no Brasil no início da década de 1910, trazendo na bagagem a mensagem pentecostal. Em 1911, em Belém do Pará, Berg e Wingren fundaram a primeira igreja pentecostal do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, que se espalhou pelo país mais rápido que notícia ruim. A Congregação Cristã, com sua estrutura simples, ênfase na leitura da Bíblia e na ação do Espírito Santo, conquistou uma multidão de fiéis, tornando-se uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. Section 5. Ascensão e diversificação. Multiplicação de denominações. Ao longo do século XX, o movimento evangélico no Brasil cresceu mais que pão de queijo na chapa. As igrejas evangélicas se multiplicaram pelo país inteiro, das grandes capitais até as cidades pequenininhas do interior. A fé fervorosa, a ênfase na evangelização e a capacidade de se adaptar a diferentes tipos de gente foram a receita do sucesso dessa expansão. A partir da década de 1950, surgiram novas denominações pentecostais, como a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Deus é Amor. Essas igrejas, com suas pregações cheias de entusiasmo, ênfase na prosperidade material e na cura divina, conquistaram uma multidão de fiéis, consolidando o pentecostalismo como uma força poderosa no cenário religioso brasileiro. A variedade virou a marca registrada do mundo evangélico no Brasil. Além das igrejas pentecostais, outras denominações, como as tradicionais igrejas protestantes, presbiterianos, batistas e metodistas, e as igrejas neopentecostais, também aumentaram o número de fiéis e ganharam mais influência.
As igrejas neopentecostais, que começaram a aparecer na década de 1970, trouxeram novas ideias, como a teologia da prosperidade e a batalha espiritual. Essa explosão de denominações mostra que as pessoas estavam em busca de uma experiência religiosa mais pessoal, que tivesse tudo a ver com a realidade social e cultural de cada comunidade. Mas essa variedade toda também traz desafios para o movimento evangélico, como a necessidade de um diálogo entre as denominações e a busca por uma identidade